Olá, eu convidei para conversar comigo o deputado federal Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro e pré-candidato esse ano à Prefeitura do Rio. O Tarcísio está no momento em que é muito importante conversar com ele por dois aspectos. Primeiro, pela solução do caso Marielle, que era amiga dele, correligionária, e cuja solução da morte pode ter, sim, impacto na eleição desse ano. É um dos assuntos que a gente vai tratar nessa entrevista. Além, é claro, da disputa lá no Rio de Janeiro, que ele é o único candidato de esquerda, o único pré-candidato de esquerda, dentre os principais nomes, os que estão mais à frente nas pesquisas, né? Eduardo Paes, Alexandre Ramagem, Eduardo Paes muito provavelmente com o apoio do Lula, Alexandre Ramagem com o apoio do Bolsonaro e o PSOL com o Tarcísio Mota. Para entrevistar o Tarcísio, eu convidei a repórter Bruna Lima, que trabalha comigo na coluna, entende tudo de Rio de Janeiro, está aqui em Brasília agora, mas como eu vi lá do Rio, e vai começar esse papo com o Tarcísio agora. Tarcísio, olá, obrigado pelo seu tempo, por ter se conectado aqui com a gente. Esse ano eu acho que é inescapável que a gente tenha a menção a Marielle, a solução do caso Marielle na eleição de outubro. Você vê um possível impacto político do caso na eleição municipal do Rio? Você acha que o eleitorado não vai conseguir fazer conexão entre uma coisa e outra? Você vai propor isso na tua candidatura? Você vai levantar um debate sobre que projeto de Rio de Janeiro cada candidatura representa, sob a ótica do que a gente acabou de descobrir com a solução do caso Marielle? Não, eu acho, Guilherme, que não só é inescapável, como é tarefa nossa apontar esse debate nas eleições municipais. Marielle é assassinada por um marco de poder que está presente no Rio de Janeiro, uma estrutura de poder que envolveu conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, ex-vereador e deputado federal, secretário municipal de ação comunitária, chefe de polícia civil. Se nós não entrarmos nesse debate da necessidade de refundar o Rio de Janeiro, incluindo sua política, a gente vai continuar refém desses grupos, desse modo miliciano de governar. Para nós isso é fundamental, porque significa criticar de um lado quem passa pano para a milícia e de outro lado quem naturaliza a existência e não enfrenta. É preciso chamar a atenção para isso a partir de um debate, inclusive, que na minha opinião tem que partir da esquerda e que vai debater coisas como reforma urbana e, portanto, democratização de acesso à terra, um outro processo de segurança pública, que essa galera que está no poder há tanto tempo não se propõe a fazer, né? Ou seja, o Rio de Janeiro, aquilo que é diferente do resto do país, que tem outros problemas, é o fato de estar sendo governado pela mesma galera há muito tempo. E não há uma alternativa que enfrente esse marco do poder que envolve os milicianos. Daí, na nossa opinião, é inescapável, mas é uma tarefa nossa de debater com a sociedade a relação desse caso. No relatório da PF está claro, Marielle foi assassinada para dar um recado para aqueles que enfrentavam as milícias. Escolhem o corpo de uma mulher preta, favelada, lésbica, escolhem aquele corpo, mas o recado para ser dado é um recado àqueles que sempre enfrentaram as milícias, para que a gente ficasse com medo. Nós não ficamos e não ficaremos também nas eleições. Tarcísio, você falou sobre enfrentar, e esse enfrentamento tem que ser feito pela esquerda, né? Pelo que a gente está vendo, o contexto político, o caminhar político, o PT e o presidente Lula devem seguir com o prefeito Eduardo Paes, que vai tentar a reeleição. O prefeito Eduardo Paes, como a gente sabe, ele é aliado da deputada Lucinha, que no final do ano passado foi alvo da Polícia Federal e apontada como o braço político da milícia na Alerj. E ele também, historicamente, é aliado político da família Brazão, né? Chiquinho Brazão e Domingos Brazão foram presos no último domingo, apontados de serem os mandantes do assassinato de Marielle. Eu queria que você falasse sobre a importância de chamar a responsabilidade do PT de não seguir ao lado do Eduardo e dividir palanque com pessoas como Lucinha e a família Brazão. Acho que você tem toda a razão, ou seja, não é possível para o Eduardo não responder às suas históricas ligações com as milícias. Esse debate da Lucinha, a questão de que até um mês atrás o Chiquinho Brazão
era secretário municipal de ação comunitária. Portanto, nós estamos fazendo um chamado ao PT, tem muita gente no PT disposta a enfrentar esse marco do poder. E que, nesse ponto de vista, é preciso que o PT rompa com essa galera e que se coloque claramente na defesa de que é preciso refundar o Rio de Janeiro. Nós sabemos das implicações e do debate que o PT faz, olhando para 2026, a necessidade de derrotar o bolsonarismo, e nós temos dito isso desde o início. Eduardo, em 2018, estava lá, na hora que foi perguntado se preferia Haddad ou Bolsonaro, disse que preferia o Paulo Guedes. Ou seja, nunca foi, se entrou na campanha do Lula só no final do primeiro turno e nunca rompeu com esse marco do poder no Rio de Janeiro. É urgente convidar e chamar o PT, seus militantes, sua militância e suas figuras públicas a romperem com esse ciclo também. E acho que vai ter muita gente que vai entender esse processo, e nós esperamos que ainda dá tempo para que o PT possa vir conversar conosco num debate de uma frente de esquerda que apresente uma ruptura com o marco de poder. Esse debate sobre as milícias, na verdade, ele acaba aproximando as alternativas colocadas, que eles gostariam que fossem só duas, uma alternativa bolsonarista com ramagem e a alternativa do Eduardo Paes, e não, nós estamos apontando um caminho de ruptura com tudo isso que está aí, para que a gente possa avançar para um outro marco de poder no Rio de Janeiro, com bases mais democráticas, socialmente mais justas, com participação, com política que enfrente as milícias. E esse é o chamado que a gente faz a todo mundo aqui no Rio de Janeiro, em especial os partidos de esquerda e os partidos que hoje dão sustentação ao governo Lula. Esse elemento de romper e de construir bases mais democráticas e socialmente justas é absolutamente coerente com o programa que Lula defendeu nas urnas em 2022. Na verdade, esta questão, para nós, é crucial e nós faremos esse chamado e seguiremos nas ruas e também no processo eleitoral fazendo essa denúncia e fazendo esse chamado. Tenho certeza que tem muita gente boa no PT, no PCdoB, no PV, em vários, no PSB, no PDT, dispostos a trilhar esse caminho. Mas é preciso dar o passo decisivo nesse cenário inicial da campanha, em que a gente vai apresentar um programa de enfrentamento às milícias em honra de Marielle. Inclusive, terça-feira é a filiação, é o ato de filiação da Aniele Franco no PT, né? Eu vou aproveitar e vou emendar duas perguntas em uma para entender como que esse chamamento vai ser feito para não criar também uma ruptura na base, né, para não criar uma ruptura na esquerda, e qual é a importância de vocês terem a Aniele Franco, irmã de Marielle, ministra do governo Lula, seguindo na luta com vocês, seguindo na campanha com o pessoal, com vocês, com esse plano de combate à milícia e não ao lado do Eduardo? Então, a Aniele é uma querida companheira, ministra da Igualdade Social, num governo que resolveu dar centralidade a esse tipo de situação. Ela é uma figura muito importante. E a filiação dela ao PT, ela, não, na minha opinião, não é um grave problema, ela não é, porque ela está se filiando num partido ao qual ela hoje atua, inclusive, como ministra, e como eu disse, tem muita gente boa no PT. Agora, o nosso chamado é o chamado não só para a Aniele, mas para todo mundo no PT, que de fato nós precisamos enfrentar as milícias. Esse chamado é um chamado público, o nosso adversário fundamental é o bolsonarismo, mas no Rio de Janeiro o nosso adversário também será a milícia. A milícia é nosso adversário a ser derrotado. E, portanto, há esse chamado. Como eu dizia, tem muita gente boa dentro do PT. E muita gente da militância vai acabar respondendo a esse chamado nosso. Nós esperamos, portanto, que esse chamado se amplifique e seja possível, inclusive, constituir uma aliança política. Se essa aliança política não se fizer possível, nós seguimos dizendo, nosso adversário fundamental é o bolsonarismo, mas também é a milícia, também é todo esse pacto de poder que está aí, que também tem o Eduardo Paes nesse pacto de poder. Portanto, nós vamos combater esses dois pontos que têm, no final das contas, proximidade quando o assunto é milícia. Infelizmente, chega. Com milícia não tem jogo, não é possível ter pacto, não é possível normalizar. Então, considero absolutamente natural a filiação da Aniele ao PT, uma decisão dela de filiação do partido, ela é uma pessoa de luta e estamos juntos nesse processo, não há nenhum problema aqui, nosso inimigo é o bolsonarismo e a milícia, e nós vamos chamar todos aqueles que estiverem dispostos a enfrentar devidamente a estarem conosco nisso. As contradições serão cobradas e serão ditas, mas nós vamos centrar fogo naqueles que são nossos inimigos, o bolsonarismo, as milícias. E o Eduardo, que sempre esteve ao lado, Lucinha, Chiquinho,
a declaração dele sobre Polícia Mineira, etc., todos esses serão cobrados devidamente. Esse marco do poder precisa ser derrotado. A justiça por Marielle não termina na prisão e na condenação de Chiquinho, Domingos, Rivaldo. Ela precisa seguir na derrota política das milícias, milícia máfia, tem controle territorial e a prefeitura tem muito a fazer por isso. E nós vamos cobrar. Será debate público e será debate que nós vamos trazer nas eleições. Tarcísio, em conversas privadas, o Eduardo Paes justificou para diferentes interlocutores a aliança com os Brazão, mais ou menos da mesma forma que a Daniela do Vaguinho e o Vaguinho justificaram as fotos em que eles aparecem do lado de milicianos. No caso deles, da Baixada Fluminense. Lembrando que a Daniela do Vaguinho foi ministro do Lula e não caiu por causa dessas fotos, né? Essa não foi a razão dela sair do ministério. E aí eles dizem o seguinte: olha, não tem como fazer política no Rio de Janeiro sem você encostar em figuras nefastas que você, por um tempo, você tem que ficar do lado delas. Essa é mais ou menos a justificativa, que é um pouco também justificativa para, na última eleição, para governador, em 2022, o Marcelo Freixo ter procurado o Zito, né, que é uma pessoa com histórico complicado do Duque de Caxias, ter procurado o Mário Tricano, em Teresópolis, o Freixo que veio do PSOL, não estava no PSOL, era PSB, hoje é PT. Você acha que é viável eleitoralmente um projeto que não encoste nessas pessoas, não tenha em algum momento essas pessoas como aliadas, ainda que você não repita as práticas dessas pessoas? Você acha que tem chance de ganhar a eleição com um projeto desse? Guilherme, o problema é que essa constatação de que essa ideia de que não há viabilidade de projeto se você não tiver com os milicianos do teu lado é exatamente o que a milícia quer que todo mundo pense. E é exatamente o que precisa romper. O Freixo, na verdade, teve que sair do PSOL para fazer esse tipo de situação. E ele sempre disse que era para ampliar as suas alianças, que ele precisava sair do PSOL para ter mais amplitude, etc. Mas nota, os Brazão pesquisaram várias figuras públicas de quem? Do PSOL. O assassinato de Marielle Franco é a escolha de um cargo de uma figura do PSOL, porque nós fomos pedra no sapato dessa galera. E, portanto, na minha opinião, não há escapatória. O que a gente precisa é parar de naturalizar isso. Isso pode ser um processo que não seja de uma hora para outra, mas nós vamos perder a eleição para fazer o debate neste ano em que os assassinos da Marielle está nitidamente colocado que são milicianos na estrutura de poder. Eu preciso fazer esse debate com a população. Eu não posso deixar a população achar que é natural que o miliciano tenha 60 de 66 votos para o Tribunal de Contas do Estado. A próxima eleição para o Tribunal de Contas do Estado ou do município não pode se repetir isso. A gente tem que parar com essa história de imaginar que nós não vamos enfrentar aquilo que é o inimigo, né? Eu não tenho como fazer aliança e normalizar a existência do assassino da minha companheira do meu lado. Não é possível fazer isso. É preciso enfrentar esse elemento. E por isso que eu estou dizendo que há um marco de poder que precisa ter ruptura e que o bolsonarismo não é a solução para isso, pelo contrário, sempre fez parte desse marco do poder. E que o Eduardo Paes também não é, sempre esteve presente, está aí nos vários governos nessa altura do campeonato e nunca enfrentou decisivamente. Esse elemento, para nós, e portanto ele é um chamado à esquerda, porque essa contradição que você aponta, citando exatamente governos de esquerda, é uma contradição que a gente precisa resolver e superar. E, na minha opinião, não é naturalizar e continuar estando ao lado deles, é enfrentá-los. Enfrentá-los nas políticas públicas, enfrentá-los politicamente. Eles queriam nos meter medo, Guilherme. Eles queriam que nós parássemos. Nós não paramos e só por isso, hoje, o caso está em vias de ser esclarecido. Porque se nós tivéssemos parado, se a sociedade não tivesse ido à rua, a gente sabe que a impunidade teve por um fio nesse caso. E aí a gente vai parar agora? Não, é preciso avançar. A contradição não pode estar com a gente da esquerda, tem que estar com eles, que sempre estiveram do lado das milícias, com a direita. E por isso eu acho que esse papel começa a partir de uma lógica de esquerda, porque é quem vai poder apontar um mínimo de ruptura nesse processo. E por isso o chamado que a gente faz a todos os partidos de esquerda para estarem conosco nesse processo de refundar a partir de uma perspectiva de ruptura com esse marco de poder. Essa é a primeira eleição, Tarcísio, em pelo menos, acho que desde 2012, né, em se tratando de eleições majoritárias, e que o Marcelo Freixo e o PSOL não estarão do mesmo lado.
ele não estava no partido já na eleição de 2022, mas ele foi apoiado pelo PSOL, né? Você acha que o eleitorado vai entender isso, né? Muito se disse na eleição de 2022 que a baixa votação do Freixo já foi um resultado dele ter saído do PSOL e que muita gente de esquerda deixou de votar no Freixo, quase como um protesto. E nessa eleição, se o Freixo, né, porque esse cenário que eu acabei de conjecturar é se o PT não apoiar vocês, que vocês estão brigando por isso ainda. Né? Se você conseguir o apoio, vocês terão todos no mesmo palanque. Mas se isso não se concretizar, vai ter o PT com o Eduardo Paes, que hoje é um cenário mais provável, e vocês no outro palanque. Como que o eleitorado vai reagir de ver o Freixo num lado e o PSOL no outro? Olha, o Freixo é uma figura fundamental na nossa história, na história da luta e do enfrentamento e da esquerda no Rio de Janeiro, isso é inegável. Esse debate que vocês colocam para mim hoje aqui, que é esse debate sobre o que fazer para ganhar a eleição, qual é o debate da viabilidade eleitoral, eu vejo ter uma resposta diferente da que eu dou para esse mesmo tema, né? O Freixo deu uma resposta de que para a viabilidade eleitoral de um projeto, que é um projeto que eu acreditei, votei e fiz campanha em 2022, não tem nenhum problema, eu estava lá fazendo campanha para esse projeto, de que para esse projeto ter uma vitória eleitoral, ele precisaria ter maior capacidade de amplitude nas alianças eleitorais. A resposta que a gente dá é a resposta que nós vivemos tempos em que a polarização está nos levando a uma necessidade de firmeza nas propostas, de clareza nas propostas, em que a gente não pode perder a nossa identidade e de que a tarefa histórica que a gente precisa cumprir é enfrentar a milícia e que isso tem viabilidade eleitoral. Porque tem viabilidade eleitoral, porque senão a gente perde antes de começar. Então é claro que eu dei uma resposta diferente da resposta do Freixo e espero que essa disputa seja uma disputa de forma franca, mas fraterna. Freixo não é meu inimigo. Freixo não é meu inimigo. E espero que ele saiba, e ele sabe disso, que eu também não sou, que ele não me encare como inimigo nesse processo. Apenas que a gente dá uma resposta diferente a uma pergunta que é legítima e válida, e depois do assassinato da Marielle, depois do desvendamento do assassinato da Marielle, eu estou ainda mais convicto de que a resposta é afirmar nossas pautas, nossas bandeiras, nossos princípios e ganhar a eleição. E convencer as pessoas de que é necessário romper com o marco de poder hoje colocado. E esse marco de poder inclui o Eduardo Paes, e com ele nós precisamos romper também. E o bolsonarismo não é resposta, pelo contrário, é o aprofundamento desse marco do poder, e por isso a gente precisa ter uma outra alternativa. A alternativa de ruptura está à esquerda, e com um programa nitidamente de esquerda, não está na suposta viabilidade eleitoral gerada por uma amplitude, que não é o caso no cenário do Rio de Janeiro nesse momento. Eu queria fazer uma pergunta, que a gente está falando sobre isso, de firmar as posições e ter como um projeto político e eleitoral o enfrentamento das milícias e o enfrentamento dos grupos criminosos dentro da estrutura do Estado, enfim, do Legislativo. Como que você pensa a campanha, Tarcísio? Porque a gente tem muitas áreas no Rio de Janeiro que são dominadas completamente por milícias, enfim, Zinho, Tandera, Escritório do Crime, enfim, vários locais, principalmente ali na Zona Oeste. E você precisa desse eleitorado, você precisa entrar nesses lugares, você precisa expor o seu projeto eleitoral nesses locais. Como que você pensa em fazer isso? Como que a sua campanha tem pensado em fazer isso, em superar essa diversidade? Olha, a gente, ainda bem nesse caso, a tecnologia nos permite hoje de que a campanha tem que ter muito pé no chão, tem que ter muito barro no sapato, mas tem que ter muita política de comunicação eficiente. Né? Significa que há territórios onde a gente precisa ter mais cuidado e não consegue chegar até a porta da casa do eleitor, mas a gente chega até a porta do trabalho do eleitor. E ele muitas vezes trabalha no centro da cidade, trabalha em outros lugares, ele tem que pegar meios de transporte que são centrais e que, portanto, a gente pode estar lá distribuindo material, conversando, chegar até o eleitor, tomando os cuidados de segurança necessários, é o nosso grande desafio sobre isso. É claro que isso é lamentável, porque no momento da eleição, a lógica de curral eleitoral, de violência, de compra de voto, também se estabelece muitas vezes nesses territórios. É claro que nós saímos em desvantagem, e por isso cobramos que a Justiça Eleitoral precisa ter este problema como um problema real. Mas ainda assim,
as pessoas, elas reagem às experiências que elas vivem. Eu duvido que o povo carioca tope e goste da situação dele ser controlado, ter que ficar pagando taxa para a milícia e ser achacado ou ser reprimido no processo do seu próprio voto. E isso significa que mostrar uma saída para essas pessoas também é importante. Se a gente pegar as votações que vários candidatos de esquerda tiveram em Rio das Pedras, não chegam aos pés, claro, da votação dos Brasão, mas são votações expressivas muitas vezes, que significa que tem muita gente lá querendo encontrar uma alternativa. E aí o momento da campanha eleitoral é um momento decisivo para isso. É um limite, é um problema, é um desafio e nós vamos encará-lo. Tarcísio, muito obrigado pela gentileza de conectar com a gente. Vamos seguir acompanhando que daqui até outubro vai ter muito assunto para a gente conversar. Obrigado. Obrigada, Tarcísio. Eu é que agradeço o espaço, Guilherme, eu que agradeço. Vamos junto, muito obrigado, sim?